Bem-vindos, meu nome é Marcela Franco, sou engenheira civil com pós-graduação em arquitetura e design de interiores e também estudante de arquitetura e urbanismo. Bem-vindos a mais uma aula da nossa série de vídeos fazendo projetos arquitetônicos no AutoCAD. E nessa aula de hoje, uma aula super importante, vou falar para vocês da importância do projeto arquitetônico e espero que até o final da aula a gente já inicie a nossa planta baixa. Então vamos lá, o que é em si o projeto arquitetônico? O projeto arquitetônico é um conjunto de desenhos onde você vai demonstrar ali de forma visível e técnica para que todas as pessoas que vão manusear ali aquela prancha tenham compreensão daquilo que vai ser construído. Então, um projeto arquitetônico, ele precisa ser bem completo, detalhado, ter as dimensões necessárias. E esse projeto, ele pode ser dividido em várias etapas de projeto, de desenvolvimento. E o projeto final também, ele pode ser diferente dependendo da utilização daquele projeto. O projeto que vai, por exemplo, para a prefeitura, ele é um projeto mais para análise, para saber se você está cumprindo as leis de uso e ocupação daquele município, né, o plano diretor daquela cidade. Então, ele é um projeto que tem umas diretrizes de plantas que você precisa apresentar para aprovação na prefeitura. Já a planta que vai para a obra, que é a planta que o pedreiro vai olhar ali, o mestre de obra vai direcionar todo o serviço, precisa ser uma planta com muitos detalhes, muitas medidas, né? Uns desenhos que sejam claros para que a pessoa que for executar aquela construção consiga entender de forma clara aquilo que está no seu desenho. Para o cliente, quando você vai apresentar o projeto, se você mostrar essa mesma planta de prefeitura ou do pedreiro e ela não tiver layout, que são os móveis, né? Não tiver um pouco mais de humanização, talvez o seu cliente não entenda aquilo que você está querendo representar. Por isso que hoje em dia a gente utiliza tanto das ferramentas 3D, né? Os softwares que fazem as imagens 3D, de renderização, que trazem um pouco mais de realidade para o seu projeto. Então é muito importante a gente entender essas variações. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar. Cada cidade possui seu plano diretor. E esse plano diretor são conjuntos de normas, regulamentos que a gente precisa seguir na hora de fazer o nosso projeto. Então não basta só sentar com o cliente, perguntar o que ele quer na casa dele e desenvolver ali uma planta de forma livre, né? Tem algumas diretrizes que a gente precisa seguir. Ai, Marcelo, então eu não posso construir a casa do jeito que eu quiser. Não e sim. Né? Você vai ter na sua casa aquilo que você gostaria em questão de ambientes, mas o posicionamento da sua construção dentro do terreno precisa seguir algumas regras de afastamento, de altura, né? A gente chama de gabarito, quantos pavimentos você pode construir, e isso varia de acordo a onde fica o seu lote dentro da cidade, se é uma zona central, uma zona mista, uma zona densada, e isso tudo as leis da prefeitura que vão direcionar. Então, o profissional que vai desenvolver esses projetos precisa estar ciente dessas leis, porque ele precisa seguir para poder desenvolver um projeto que vai ser aprovado pela prefeitura. Você não pode simplesmente começar uma obra sem esses documentos de aprovação na prefeitura. Então, o primeiro passo, né, quando você encontra com seu cliente, é saber dele quando ele pretende começar a construir. Qual o orçamento que ele tem disponível para dar início nessa obra, até mesmo para você entender qual vai ser o tamanho dessa construção, né, a quantidade de cômodos, o tamanho desses cômodos. E você precisa entender um pouco sobre as leis daquela cidade. Então, você vai entender um pouquinho ali de como funcionam as leis, você vai preparar um estudo preliminar para poder apresentar para o seu cliente. E nesse estudo preliminar, você precisa justificar para o seu cliente por que ele não pode levar a cobertura da edificação até na divisa do terreno. Por que ele não pode ter uma janela na divisa? Por que para ter uma janela na divisa ele precisa ter um recuo de 1,5 metro? E isso tudo vai estar nas leis do município. Então é muito importante entender essas leis. Quando você desenhou o projeto, o cliente aprovou esse projeto. Você deu entrada na prefeitura, a prefeitura aprovou e liberou para você uma certidão de número, que é o número da sua casa, quem libera para você é a prefeitura. Então, a prefeitura liberou a certidão de número e o alvará de construção. Aí sim o seu cliente pode começar a obra e deixar na obra uma cópia desse alvará.
Então ele pode começar a construção, vai construir tudo lindo, maravilhoso, vai combinar com ele os dias de visita, né? Se você vai fazer o acompanhamento da obra ou não. E no final, quando a obra estiver prontinha, 100%, você, como responsável técnico daquela obra, vai solicitar o habite-se na prefeitura. E o habite-se é um documento falando que aquela casa, aquela edificação, aquele comércio já pode ser utilizado. É um documento que a prefeitura emite depois que um fiscal da prefeitura vai até a edificação, vê se está tudo certo com as instalações hidráulicas, elétricas, com a estrutura da edificação, e aí sim libera um habite-se. Aí pronto, a construção está pronta e pode ser utilizada. Então são muitos detalhezinhos que a gente precisa pensar antes de começar realmente a fazer a obra. Então o projeto é uma parte fundamental. Não dá para construir sem dor de cabeça se você não tiver um bom projeto. E o que é importante ter nessa prancha de projeto? Assim como o alvará de construção precisa ficar na obra, a prancha do projeto também precisa, até mesmo para os pedreiros conseguirem seguir o seu projeto e desenvolver. Nesse projeto você precisa ter um selo. O que é o selo? É um quadrado ou retângulo que fica na parte inferior direita dos projetos, daquela folha, né, grande de projeto. E ali tem algumas informações. Que informações são essas? Nome do proprietário da edificação, quem é o responsável técnico, né, o engenheiro, o arquiteto que fez o projeto e se responsabilizou pela construção. Precisa ter os dados da data assinado aquele projeto, que ele foi aprovado. Ali você coloca também a escala dos seus desenhos, o endereço da obra. São informações importantes que precisam estar ali no selo, além de outras que eu vou mostrar para vocês também já em um projeto pronto. E em questão de desenhos e uma planta de projeto, você precisa ter uma planta baixa, que, como eu já expliquei em outros vídeos para vocês, é como se você tivesse a construção, você pegasse uma faca e cortasse ela assim na horizontal e ficasse olhando de cima. Uma planta baixa, que ela pode ter medidas, layout, que são os móveis, ou você pode ter planta baixa de medida e de layout separado. Você precisa ter cortes, que é como se você pegasse a edificação e cortasse na vertical, onde você consegue enxergar os cômodos por dentro. Você vai ter planta de situação e implantação, que é quando a gente delimita a construção dentro do terreno e também o terreno dentro da quadra, ali onde ele se encontra com as ruas, a esquina mais próxima, posicionamento do norte, algumas informações importantes ali sobre a área de proteção ambiental, se existirem. Então, além dessas plantas, a gente também tem planta de cobertura, porque a gente precisa saber como vai ser aquele telhado. Vai ser de telhado embutido? Vai ser telha aparente? Telha colonial? Como que vai ser esse telhado? Então, a gente precisa de uma planta de cobertura, a gente precisa de um quadro de áreas, mostrando todas as áreas daqueles ambientes e a área total. Algumas prefeituras também pedem o corte da calçada, mostrando a inclinação, se é declive, se é aclive, né, as alturas. A gente também coloca a planta de fachada, né, que é a vista mesmo externa da sua edificação. Quando é uma casa de esquina, às vezes a gente põe duas fachadas, né, uma para cada rua. As informações no selo. Geralmente são essas as plantas, né, os desenhos que a gente coloca dentro de uma prancha de projeto arquitetônico. E esses desenhos, eles não são feitos de forma aleatória, eles seguem uma certa escala. O que é uma escala? É quando você pega um objeto que tem um tamanho real e você converte esse tamanho para uma outra medida que ela caiba dentro de uma folha. Você pode aumentar ou reduzir uma escala, de acordo com a necessidade. Então, se você tem um objeto muito pequenininho, né, eu quero representar um parafuso. Às vezes ele é muito pequeno, então você pode aumentar o tamanho dele, colocando em uma escala onde ele fique mais visível. Mas uma casa, vocês pensam a dimensão de uma casa, é muito grande, né? Vamos pensar assim, uma porta. Geralmente uma porta tem 80 centímetros de largura. Se você fosse representar em tamanho real, você ia precisar de uma folha de 80 centímetros para representar uma porta de 80 centímetros. Agora pensa o tamanho do papel que seria necessário para representar uma casa toda. É impossível. Então, o que a gente faz? Pega a construção e reduz a escala dela o suficiente para a gente colocar no projeto. Geralmente, a gente desenha na escala 1:1. A gente pode desenhar em centímetros ou em metros. Eu, geralmente, desenho em centímetros. Então, quando eu vou para o AutoCAD e eu quero desenhar 1 metro, eu digito 100, né? Que 1 metro é 100 centímetros. E faço todo o desenho em centímetros.
Então, uma parede de 15 centímetros eu desenho 15, uma porta de 80 eu digito 80, todo o meu desenho em centímetros. Depois que o desenho tá feito, tá pronto, nessa escala 1 para 1, eu multiplico essa escala ou divido essa escala, dependendo se eu quero reduzir ou aumentar o tamanho do meu desenho, para poder colocar ele na folha de projeto. E existem duas maneiras de fazer isso mais convencionais. Lá no Model mesmo, onde a gente está desenhando, a gente fazer essa modificação de escala e já colocar na folha ali no Model. E também existe uma forma de você fazer plotando no layout, que é onde você coloca uma folha, usa algumas ferramentas como MView, né, a Viewport, que é uma layer de plotagem, e ali você plota o seu desenho mudando a escala. Eu prefiro plotar no layout, porque no layout eu consigo testar várias escalas para ver qual vai se adequar mais na folha, sem ter que mexer no meu desenho que está lá no Model, né? Uma abinha diferente, Model e Layout, vocês estão lembrando? Então eu consigo mexer no layout sem ter que modificar o meu desenho. Então eu coloco, ajusta a melhor escala, depois eu só volto no desenho para ajustar o escrito, se tiver que mudar algum tamanho de letra, se tiver que mudar a cota, né? Poucos detalhes. Então eu particularmente prefiro plotar no layout, o que também evita muitos erros. Então eu vou mostrar para vocês também tudo isso ao longo dessa aula. Então, pessoal, nós estamos aqui agora com uma prancha em PDF já de um projeto que eu desenvolvi para aprovar na Prefeitura de Perdões. O mesmo padrão que eu sigo de projetos para a Prefeitura de Lavras, eu tento manter para as outras prefeituras. Não tem me dado problema, mas é porque eu apresento um projeto completo. Eu apresento o projeto executivo já para a prefeitura. Então, eu consigo usar ele tanto para aprovar na prefeitura quanto para entregar na obra, porque ele é completo em questão de desenhos e medidas. A prefeitura de Lavras, por exemplo, hoje me pede desenhos muito básicos, então não teria necessidade de apresentar um projeto completo dessa forma. Mas, para poupar trabalho, eu apresento o mesmo projeto que eu vou deixar na obra, eu entrego na prefeitura para ser aprovado. Até mesmo porque a gente precisa manter na obra uma prancha do projeto aprovado e o alvará de construção que foi emitido. Então, se o fiscal chegar na obra, os pedreiros têm que apresentar o projeto aprovado e o alvará. E agora eu vou mostrar para vocês todos os projetos que eu coloquei nessa prancha. Então, aqui a gente tem planta baixa, com a escala 1/75, área total da edificação, rebaixo da guia do passeio, todas as cotas, os níveis da edificação. Então, aqui a gente entrando na construção, a gente tem todos os ambientes. Eu fiz a mesma planta com cotas e com layout. O que é layout? Os móveis. Eu poderia ter feito uma planta separada para layout, mas nesse caso eu preferi fazer junto. Às vezes dá a impressão que o projeto ele fica com muita informação. Então, quando o projeto fica muito poluído de informações, a gente separa a planta de layout com os móveis. Além da planta baixa, do pavimento térreo, a gente tem aqui também do subsolo, que no subsolo tem uma garagem para 2 carros. Logo aqui do lado, a gente tem a planta de cobertura, que mostra o telhado. Vocês conseguem perceber o caimento, para onde que a telha está indo, se é telha colonial, se é fibrocimento. A gente sempre especifica aqui no texto qual é o tipo de telhado. Aqui nós temos uma fachada, um gradil. O que é o gradil? É a fachada com a vista externa. Então, aqui a gente tem um muro da edificação, aqui a gente não tem um muro. É como se a gente tivesse entrado um passinho para dentro do muro e estivesse olhando a edificação de dentro. Aqui nós temos 2 cortes, corte AA e corte BB, geralmente é o que a prefeitura pede, pelo menos 2 cortes, mas para a execução de obra, aqui era um levantamento, então já estava construído, eu só precisava mostrar para a prefeitura que a casa está construída dessa forma, e o fiscal ir lá e confirmar que o meu projeto está condizente com a edificação para poder liberar o habite. Mas em caso de aprovação inicial, quando você vai começar a construir uma obra do zero, quanto mais detalhes você passar para o pedreiro, melhor. Então, se você conseguir fazer mais cortes dessa edificação, melhor ainda. Às vezes só 2, se a sua casa tiver vários níveis, igual essa aqui, né? A gente tem um nível aqui, outro nível aqui, aqui. Talvez o ideal fosse fazer mais cortes para apresentar esse detalhamento. Aqui a gente tem a planta de situação, mostrando as ruas, né? A esquina mais próxima,
a rua da frente aqui, onde está a edificação, as medidas do terreno e da edificação dentro do terreno, eu costumo fazer junto implantação e situação. Implantação é essa parte aqui, ó, onde a construção está dentro do lote. E a situação é o lote aqui na rua, onde que ele se localiza, né? Todas as dimensões certinhas do terreno. E aqui vocês podem ver que a gente pode usar escalas diferentes aqui, ó. A planta de situação, como mostra o lote inteiro, mostra a rua, é um desenho grande, então a gente usa uma escala que vai reduzir mais o tamanho desse desenho. Aqui a gente tem um quadro de áreas, que ele é dividido por pavimento, então pavimento subsolo e pavimento térreo. Aqui a área total do subsolo, a área total do térreo e a área total construída. E aqui nós temos o selo do projeto. Agora eu vou abrir o projeto lá no AutoCAD para mostrar para vocês melhor. Agora nós estamos no AutoCAD. Esse é o mesmo projeto que eu estava mostrando para vocês, só que agora aqui na interface do AutoCAD. Vocês conseguem ver que lá no PDF está tudo em preto e branco, só as cotas estão em vermelho, né? Só as medidas, que a gente chama de cotas, só elas estão em vermelho. Aqui o desenho está colorido. Aí vocês vão lembrar da aula anterior, de layers, que eu disse que a gente utiliza layers diferentes para na hora de plotar, a gente conseguir identificar essa diferença nas linhas, né? Se eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó, a gente consegue perceber que a linha desse telhado aqui, ela é mais grossa do que esse telhado aqui, o que significa que esse telhado está mais acima do que esse, né? Então, a gente faz essa diferenciação, por isso que o desenho aqui no AutoCAD, ele é colorido. Aqui a gente tem todos os desenhos que eu mencionei para vocês lá no PDF. E aqui a gente está desenhando no Model, vocês lembram? E aí, na hora de plotar, a gente vai para o Layout, que é essa outra aba aqui, onde a gente tem várias folhas com vários tamanhos, já mostrei para vocês também. E aqui no selo do projeto, a gente coloca algumas identificações. Então, aqui a gente precisa falar qual que é a finalidade desse projeto, se ele é aprovação inicial, né? Se não tem nada no terreno, você vai começar a construir, ou se é um levantamento para regularização. A gente precisa especificar isso para a prefeitura entender o que a gente quer desse projeto. O uso, se é residencial, se é comercial, se é uni ou multifamiliar, né? A gente precisa especificar o número da folha, né, o número do desenho, aqui alguns dados do terreno, eu paguei o nome da rua aqui, né, mas a gente tem o nome da rua, que a gente chama de logradouro, número, quadra, lote, bairro e o município, e aqui também esses dados a gente consegue no IPTU, inscrição imobiliária, cadastro do imóvel, e o zoneamento é qual zona se encontra esse lote dentro da cidade, se é uma zona comercial, residencial, uma zona mista. E é com base nesse zoneamento que a gente consegue especificar o gabarito da edificação, ou seja, quantos pavimentos é permitido construir nesse terreno. A gente consegue ter também qual a taxa de ocupação máxima permitida para esse terreno. A gente consegue também saber quanto de área permeável a gente precisa deixar nesse lote. Aqui a gente coloca os dados do responsável técnico pelo projeto, que pode ser responsável só pelo projeto ou pelo projeto e pela obra. O que vai definir isso é a ART, no caso de engenheiros, ou RRT, no caso de arquitetos, que vai definir qual é a responsabilidade do profissional em cima desse projeto. Nesse caso aqui, eu coloquei como responsável pelo projeto, era um levantamento, não teria obra. Mas, quando a gente vai aprovar um projeto para construir, como engenheiro, eu preciso especificar na minha ART se vai ser só pelo projeto ou pela execução que eu vou assinar a minha responsabilidade. Aqui a gente precisa colocar o cadastro do CREA ou do CAL e assinar o projeto. Aqui a gente coloca os dados do proprietário, nome, CPF, o proprietário também assina. E aqui a gente preenche os dados de área. Se for uma aprovação inicial ou um projeto que vai passar por modificação, a gente preenche esses campos aqui: área de projeção, área a construir, área aprovada, averbada e total. Se é uma regularização, igual o caso desse projeto que eu estou mostrando para vocês, a gente preenche esses campos aqui: a área existente, a área aprovada, a averbada, o acréscimo e o que você vai regularizar. Por que tem essa diferenciação? Quando a gente vai aprovar inicialmente um projeto, ele não tem nenhuma área aprovada lá, provavelmente, né?
Agora, se você vai modificar um projeto, talvez você já tenha um alvará de construção com uma área aprovada, às vezes você já tem até um habite daquela área e você quer modificar aquele projeto. Então, a gente preenche esses campos aqui. Uma área aprovada é quando na prefeitura já tem uma área que foi regularizada, então já tem um alvará de construção, um projeto aprovado com aquela área. Área averbada é quando a construção já foi finalizada, tirou habites, na certidão de matrícula já consta aquela construção. Então, você pode colocar essa área averbada. E na total, a gente só vai colocar aquela área extra, aquilo que a gente quer aprovar ou regularizar. Igual nesse caso aqui, já existia essa área. A casa, quando foi construída, tinha essa área aqui. Mas depois de alguns anos, eles foram reformando e a casa aumentou de tamanho. Hoje ela tem essa área total aqui. Mas essa área aqui já foi aprovada, eles já tinham documentos com essa área aprovada. Então, quer dizer que essa existente menos a aprovada, a gente tem uma área de acréscimo. É essa área de acréscimo que eu quero regularizar, porque essa parte já foi regularizada. E uma explicação breve agora sobre essa taxa de ocupação. Aqui a gente tem a área de projeção. O que é a área de projeção? É a área que a construção ocupa do terreno, não é a área total. Quando a gente olha esse projeto aqui, a gente sabe que esse terreno ele tem essa dimensão aqui, ó. Ele tem 12,5 por 30. Mas a edificação, ela só ocupa essa área que está achurada. Isso aqui, ó, essas linhas a 45 graus se chamam achura. Então, essa área achurada é o que minha construção ocupa no terreno. Isso é a projeção. É a projeção da construção em cima do lote. A gente pega essa área e divide pela área total do terreno vezes 100 para sair em porcentagem. E aí a gente tem a ocupação do terreno. E o mesmo a gente faz para a área permeável. A gente pega a área que tem de permeabilidade, divide pela área total do terreno e multiplica por 100. Aí a gente tem a taxa de permeabilidade. Então, essa é uma prancha pronta. Essa prancha eu envio para a prefeitura, eu pego a aprovação, eu envio para a obra. Lembrando que para uma obra inicial, quando você vai começar a construir, o ideal é fazer o máximo de detalhamento possível. Quanto mais detalhado e completo for o seu projeto, menos dor de cabeça você vai ter na execução, menos o pedreiro vai ter dúvida na hora de construir. Então, o ideal é que seu projeto seja completo. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado dessa aula. Foi, assim, um conteúdo muito legal, né? Espero que vocês tenham, assim, conseguido absorver tudo aquilo que foi explicado. Essa parte de plotagem, de colocar na escala, isso é muito importante. Muita gente erra e na hora que imprime o desenho tá fora de escala. E se alguém depois... Porque na prefeitura, geralmente, eles conferem essas medidas. Então, eles pegam o escalímetro e olha lá, ó, ele fez esse desenho na 1:75, que é a escala. Pega o escalímetro e coloca em cima e a medida não bate. Muitas prefeituras barram quando o desenho não está na escala correta. Então, isso é muito importante, vocês terem isso bem fixado. E agora, bora desenhar! Espero vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir lá no Instagram e me avisar que você já está me seguindo no Instagram, se inscreveu aqui no canal para que eu possa disponibilizar para vocês o link do nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai ter acesso à apostila completa com todo esse conteúdo de vídeos que eu estou fazendo para vocês, mas muito bem destrinchado, mais aprofundado, onde vocês vão conseguir tirar muitas dúvidas também, porque por lá eu respondo todas as dúvidas de vocês. Espero vocês na próxima aula.